Aleluias. Presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite. Vocês estão sentindo aí a presença, o doce perfume do Senhor na sua casa? Aqui nós podemos sentir o doce perfume do Senhor em nossas vidas. O perfume do Senhor está exalando neste lugar. A presença dele está exalando neste lugar, e eu oro para que essa presença gloriosa também exale na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu queria orar com vocês. Eu não precisaria nem pregar depois desses louvores, nem trazer a palavra, porque foi tudo dito aqui do que o Senhor fez por amor de nós. Ele se fez homem. Ele se entregou por mim e por você. Ele ressuscitou. Ele tem um plano glorioso para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. Ele tem um controle de todas as coisas em suas mãos. E nós só precisamos agradecer. Agradecer a esse Deus que é soberano, a esse Deus que nos amou de uma forma que nos constrange. Esse Deus que sacrificou o seu Filho por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Mas o importante é que Ele venceu a morte. Ele ressuscitou, aleluias. Ele vive, Ele reina, aleluias. Ele domina sobre todas as coisas, sobre sua vida, sobre a minha vida. E Ele quer ser Senhor da sua vida e da minha vida. Não perca a oportunidade de adorá-lo e de se render a esse Deus. Hoje eu trouxe uma palavra sobre dois discípulos que andavam a caminho de Emaús, um povoado de Emaús. Esses discípulos, eles viram os milagres de Cristo, viram tudo que Ele fez, também viram a morte dele na cruz. Eles ouviram do Senhor Jesus face a face. Eles ouviram a sua palavra. E Jesus prometeu a eles que voltaria, que no terceiro dia Ele iria ressuscitar, que Ele ia encontrar com eles e ia dar um novo direcionamento para eles, que eles deveriam permanecer em Jerusalém e aguardar a sua volta. Os profetas falavam a respeito de tudo que deveria acontecer ao Filho de Deus. Muitos dos discípulos não queriam. Pedro disse que não ia deixar que isso acontecesse. Não deixaria que matassem o Mestre, o Messias que foi anunciado, que viria para remir a Israel. E Jesus o repreendeu e disse que para trás de mim, Satanás, importa que eu faça a vontade de meu Pai, que se cumpra o que foi dito, para que o mundo seja salvo, para que o mundo seja liberto do pecado e que seja atraído pelo meu amor, e para que todos nós tenhamos a vida eterna. Isso Ele não se recusou em nenhum momento a fazer, meus irmãos. Ele até chorou, orou, pediu para que os discípulos vigiassem com Ele à noite, em oração, porque Ele sabia o que iria passar, o Cristo sabia o que iria passar. Mas eles dormiram, e Jesus ali clamava ao Pai, dizendo: Senhor, se possível, Pai, se possível, passe de mim esse cálice.
mas que seja feita a tua vontade. E Jesus soube permanecer na vontade de Deus, porque ele tinha um entendimento da vontade do Pai. Ele dizia em todo tempo que ele não fazia algo que vinha do coração dele, não fazia nada que fosse por ele, mas ele fazia aquilo que o Pai fazia. Ele fazia aquilo que o Pai o orientava para fazer. Esse Jesus, ele suportou as afrontas, as humilhações, os apedrejamentos, ele suportou a vergonha, ele suportou os falsos julgamentos, ele suportou, chicoteadas em suas costas, até dilacerarem o seu corpo. Ele suportou a cruz, por amor de mim e por amor de você. Mas ele tinha no seu coração a certeza que o Pai o faria ressuscitar, e ele venceria a morte. Ele teria um lugar ao lado do Pai, e o seu nome estaria acima de todo nome. Ele sabia que aqueles que o Pai entregou a ele de modo nenhum poderia jogar fora, recusar o que foi proposto, a promessa de Deus. Ele não poderia recusar esta promessa. Ele tinha que cumprir, porque ele de maneira nenhuma poderia lançar-nos fora da sua presença. Ele atraiu-nos pelo teu amor, se sacrificando naquela cruz, vencendo a morte, ressurgindo no terceiro dia, para nos libertar, para abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para nos dar o Espírito da verdade, para nos dar o Espírito de vida, para nos deixar aqui não como órfãos, mas Ele queria nos deixar como filhos, herdeiros do reino de Deus. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, nós falamos desses dois discípulos que no domingo, apesar de ouvir que as mulheres já tinham ido ao sepulcro e lá não tinham encontrado o Senhor, e que um anjo havia lhe dito que ele não estaria entre os mortos, mas ele estaria entre os vivos. Não poderia procurar o nosso Senhor que ressurgiu entre os mortos, porque ele venceu a morte. Então, essas mulheres anunciaram para os discípulos o que ela havia ouvido dos anjos, havia visto. E alguns dos discípulos foram lá e também viram que lá ele não estava. E voltaram com essa grande novidade e permaneceram em Jerusalém. Mas esses dois discípulos que falam essa palavra, eu vou ler com vocês, eles não creram. Talvez pela amargura em seu coração, a decepção criada por ver o Jesus, o Messias, aquele que havia de remir Israel, estava crucificado e morto. Eles não criam no impossível, porque a própria palavra de Deus nos fala que as coisas espirituais só em espírito que nós podemos discernir. E eles ainda estavam com seus olhos embotados, ainda estavam com seus olhos fechados para o que é do Senhor, para o reino dos céus. Eles não compreendiam que o Messias morreria. Eles não absorviam esse entendimento. E eles, por mais de ouvir e ver os milagres, eles não entendiam. Mas eu quero ler com vocês o texto para que todos entendam e a gente siga
no que a palavra desta noite quer falar aos nossos corações. Amém? Diz assim no Evangelho de Lucas 24, no versículo 13. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios, ou 11 quilômetros, mais ou menos, quer dizer. Iam falando entre si de tudo o que haviam acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados. Eles não o reconheceram. Não tinha fé neles para reconhecer o do Jesus ressurreto, caminhando ao lado deles. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém? Olha, eles acharam que Jesus era um peregrino qualquer, que não sabe das coisas que acontecem lá nesses dias. Perguntou ele: quais coisas, Jesus? Meio que, eu creio que, sendo sarcástico, né? As coisas, né? Você acha que eu não sei? As que dizem, respondeu eles, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Aleluias. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele também não viram. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram de tal aldeia para onde iam, fez ele com que ia para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram nesse exato momento e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram então um para o outro: não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, eles se levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, sua palavra de vida eterna, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu sacrifício. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar compartilhando desta palavra com os meus irmãos. Quero te agradecer, Senhor, pelo pão da vida que é o Senhor, Pai.
e por ter repartido conosco, Senhor, o entendimento, Senhor, para que nossos olhos fossem abertos, Senhor, para que nós possamos ver e reconhecê-lo, Deus. Assim eu oro, Senhor, também para que os olhos dos meus irmãos, todos aqueles que estão assistindo nesse momento, sejam abertos, os seus ouvidos sejam destampados e o seu entendimento seja aberto, Senhor, para compreender o que é espiritual, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, falamos aqui que naquele mesmo dia 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a 11 quilômetros de Jerusalém. Estes 2 homens também seguiam a Jesus, como foi dito. Ouviram dele, viram sinais, milagres sendo realizados, mas também viram a sua morte na cruz e foi decepcionante para eles. Eles viram ali frustrar as suas expectativas. Isso fez com que eles decidissem sair de Jerusalém e tomar o caminho de volta para o povoado de Emaús. É o povoado onde provavelmente eles moravam antes de seguir ao Jesus, ao Messias. Pois bem, essa falta de fé e de entendimento do propósito estava levando eles de volta à cidade e distanciando eles de Jerusalém. Ou seja, estavam fora do propósito de Deus. Cidade de Jerusalém era a cidade onde eles deveriam permanecer, junto com os demais discípulos, até que eles fossem instruídos e revestidos de poder. Então vemos que eles indo pelo caminho errado. Assim também às vezes acontece conosco. Abandonamos o lugar onde deveríamos ficar e aguardar o cumprimento da promessa para trilharmos um outro caminho, simplesmente porque não reconhecemos os processos para o cumprimento da promessa. Meus irmãos, não foi de forma nenhuma a morte que gerou de Jesus, que gerou neles desapontamento, mas sim a sua incredulidade nas promessas, porque se eles crescem nas promessas que Deus havia dito, havia falado para eles, eles não iriam se desanimar ao ver o Cristo morrendo, mas eles iriam glorificar ao Cristo, que estava ali se sacrificando por eles. Eles não iriam negar quando fossem confrontados, eles não iriam fugir, mas estariam lado a lado, glorificando a Deus pelo cumprimento das promessas de Deus na vida do Cristo. E saber que era necessário passar por todas essas coisas, porque Jesus havia dito isso para eles. Mas eles não entendiam. Seus olhos ainda estavam como que fechados. Seu entendimento ainda era um entendimento de que o Messias, ele tinha que vir para remir Israel, e ele tinha que ser vencedor, segundo os olhos dele. Ele tinha que não morrer numa cruz. Ele tinha que ir para a batalha e libertar Israel. No entendimento deles, o Messias não poderia ser envergonhado, maltratado, escarnecido e pregado numa cruz. Por isso não foi de forma nenhuma a morte, mas sim a incredulidade que havia no coração deles. Eles viram, sim, os milagres acontecendo, eles viram Jesus fazendo proezas, falando com autoridade e poder, que era reconhecido pelos profetas, pelos líderes religiosos. Eles viam que havia algo diferente, por toda a população reconheciam que aquele homem tinha algo diferente. Ele tinha poder, comparavam ele a Moisés, comparavam ele a outros profetas, e achavam que ele era um profeta e não o Messias. Ele fala isso quando Jesus pergunta. Ele fala, quais? Responderam eles, as quais dizem respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte de cruz e o crucificaram.
E eles falam no versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora para alinhar eles no caminho de volta a Jerusalém, de volta à cidade onde eles iriam receber instruções e receberiam poder dos altos céus. Eles ignoraram o que Deus falou, o que Jesus falou com eles. E eles foram andando, seguindo. E Jesus, chegando próximo à cidade onde eles iriam chegar, o povoado de Emaús, Jesus seguia como se não fosse ficar ali, porque ele não era o destino de Jesus ali, mas sim Jerusalém. Jesus iria fazer a volta e voltar para Jerusalém. E eles ali disseram, Senhor, como foi que ele chamou aqui, foi assim, fique conosco. Deixa eu ver aqui onde está o versículo que fala isso. 28, quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele como que ia para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo, fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. E fala que eles convidaram aquele homem, que tinha palavras também que ardia no peito. Um homem bom, um homem sábio, pelo que eles poderiam entender. Chamaram ele para que ele não passasse a noite caminhando, mas que ele ficasse ali no povoado de Emaús e ceasse com eles em sua casa. E fala que o Senhor, logo depois do convite, aceitou o convite. Ele aceitou aquele convite e entrou na casa daqueles homens, daqueles 2 discípulos. Ainda que eles não reconhecessem ele como Cristo, mas ele entrou. E dizendo que na hora que eles preparavam a ceia, colocaram a ceia, eles sentaram à mesa, Jesus assumiu ali, aquele andarilho nos olhos dele, assumiu ali o serviço, pegou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Fala que os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Jesus muitas vezes se apresenta em nossas vidas, partilha conosco seus planos, seus projetos de vida. E nós muitas vezes não queremos enxergar ou comer do pão, mas Jesus fala que se não comermos do pão, que é a carne dele. Lembram lá daquela pregação, a dura palavra que Jesus trouxe, e que ele dizia que era necessário comer da carne dele e beber do sangue dele, para que tivessem parte com eles, com Jesus, deles com Jesus. Assim,
Deus fez também nessa noite, partilhando o pão, a sua palavra conosco de direcionamento, de dizer o caminho para onde você está indo, a cidade para onde você está indo, não é o cumprimento das promessas que eu tenho para você. Jesus vai ao seu encontro quando você desiste de andar nos planos dele. Jesus vai ao teu encontro e bate a porta e diz: eis que estou aqui e bato. Se você abrir, eu entrarei e eu cearei contigo. Aleluias. Jesus, ele está em todo o tempo indo nos buscar para nos alinhar às promessas e os planos dele para as nossas vidas. Eu queria contar um breve testemunho. Muitos daqui da igreja sabem, a empresa para a qual eu trabalhava, ela faliu. E havia uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, algo que Deus revelou a mim, dizendo que eu passaria um tempo no deserto, para o Senhor trabalhar em meu coração. Para o Senhor atrair o meu coração mais para perto dele. Porque eu estava dividindo, na verdade, a minha vida entre o serviço na casa do Senhor, em serviço à obra, serviço a Ele, e minha vida, meus planos, meus sonhos, mas fora do cumprimento das promessas e do propósito de Deus na minha vida. Essa empresa fechou, eu andava no deserto, e no em agosto, mais ou menos nesse período, está completando um ano, eu fui fazer uma entrevista, na verdade eu fiz uma entrevista, porque fui convidado para participar dessa entrevista, e era para eu sair da cidade de Salvador, de Lauro de Freitas, era para eu ir para uma outra cidade, o Espírito Santo, para assumir uma gerência comercial de 2 aeroportos, e eu vi ali, de novo, clarear na minha mente, os meus planos, de voltar e dizer assim: agora sim, eu vou sair do deserto, agora o Senhor abriu a porta de emprego, agora o Senhor tem algo para mim no Espírito Santo, e eu vou para lá e eu acho que vai ser bom, vai ser muito bom para mim, eu vou poder voltar ao nível de vida que eu tinha. E eu falei com minha esposa sentiu paz e disse: eu te apoio, se você for, tudo bem, depois eu vou, a gente faz algo desse tipo. E eu lembro que eu estava muito esperançoso. E aí essa recrutadora entrou em contato comigo e fez assim: olha, na segunda-feira, já no processo final, ela fez assim: ó, você vai falar isso, tal, para o CEO que vai conversar com você, e diga a ele que você já tem a disponibilidade de vir ainda agora no mês de agosto. E eu disse: tá bom, eu irei. E aí eu passei o final de semana, isso foi na sexta-feira, segunda-feira às 11 horas era o horário marcado, e de repente, segunda-feira, o Senhor me desperta às 6 horas da manhã e fala assim: pega aquele livro que você já leu. E eu sabia qual era o livro. E eu disse: Senhor, mas por quê, né? Eu já li esse livro. E fui e peguei esse livro para ler, abrindo uma página, a única parte desse livro que tinha um versículo, estava em Êxodo 33. Êxodo 33, e falava o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e teu povo, tu e o povo que te fizeste subir à terra do Egito, para a terra a qual jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei um anjo à tua frente e lançarei fora os cananeus, os amoreus, os heteus, os ferezeus, os heveus
e os jebuseus. Sobe para uma terra em que manam leite e mel, a terra prometida. Mas eu não subirei no meio de ti, pois é um povo obstinado, para que eu não te destrua no caminho, para que eu não os mates no caminho. E eu vi claramente o Senhor falar ao meu coração por dois motivos. Uma, que a terra prometida era a terra que o Senhor havia falado para mim, não a do Espírito Santo, mas a promessa de algo maior, e realmente era algo maior profissionalmente para mim. E eu vi que lá eu poderia voltar ao meu nível que eu tinha, nível de vida que eu tinha. E eu disse, são as promessas do Senhor se realizando, né? E uma palavra aqui, na minha Bíblia, era para eu ter certeza, porque eu tinha compartilhado com os irmãos naquela semana, um texto sobre Saul, onde falava que Saul tinha um coração obstinado. E essa palavra, eu lembro que na hora que eu estava compartilhando isso com os irmãos, essa palavra veio assim de pronto, eu nunca tinha nem pronunciado essa palavra. E na segunda-feira o Senhor fala comigo e diz assim, porque esse povo tem um coração obstinado. E eu senti o constrangimento de Deus falando ao meu coração, que eu tinha um coração obstinado. Que eu estava interessado nas obras, no que o Senhor podia me dar, me oferecer, e não nele. Eu estava interessado nos planos, nas promessas que Deus tinha para mim, que tinha ao meu respeito, mas não no relacionamento que Ele tinha desenvolvido comigo, no relacionamento que Ele estava trabalhando comigo durante o deserto. Eu nunca senti, meus irmãos, a presença de Deus e ouvir a voz de Deus tão claramente como esses últimos dias, esses anos que eu estou desempregado. Não tenho me queixado, meus irmãos. Às vezes sim, desanimados, mas não abatido. Às vezes sim, desesperado, mas confiante que o Senhor está comigo no deserto. E assim Ele tem feito, não tem deixado desgastar minhas roupas, não tem deixado eu me desfazer de nada que eu conquistei, porque Ele tem uma promessa. Ele tem uma promessa a se cumprir. E eu creio nessa promessa e por isso eu prossigo nessa promessa. Eu sempre temo quando alguém vem com alguma proposta, porque eu penso assim, será que isso vai me desviar da promessa, dos planos do Senhor? E eu oro a Deus para que eu tenha paz, se for da vontade dEle. Quando eu não tenho paz, eu sei que eu vou ter que negar mais uma vez e seguir dentro da promessa. E aqueles dois discípulos estavam indo para Emaús porque eles não acreditavam na promessa que Jesus havia dito. Aqueles dois discípulos estavam voltando para a sua terra para seguir os seus planos, mas Deus nos convoca, nos chama para rasgar os nossos planos, afogar os nossos barcos nas praias, renunciar tudo que é nosso, nossa família, e seguir diante a vontade dEle. Ele quer que nós não tenhamos o plano B. Ele quer que nós possamos prosseguir para o alvo. Permanecer, se for para permanecer, permaneça no deserto, como estou permanecendo no deserto, até que o Senhor venha ao meu encontro, fale a respeito dos seus planos, até que Ele me encha do seu poder, da tua autoridade, e me diga, vá, ide agora em todos os povos, pregai o meu evangelho, liberta os cativos, sara, liberta os oprimidos, e cura os enfermos. Vá em direção a Jerusalém, vai em direção ao sul, não sei para onde, mas para onde Deus quer me enviar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aqueles dois, eles estavam presos no plano B, presos nos milagres, nos presentes de Deus, mas não acreditavam mais nas promessas que Jesus tinha feito ao seu respeito. Que Ele ressuscitaria ao terceiro dia, que Ele venceria a morte, que Ele não nos deixaria órfãos, mas que Ele iria junto com eles, sendo vencedores, guerreando cada batalha,
porque Ele não disse em nenhum momento que seria fácil, e não foi fácil para aqueles discípulos, mas eles tinham a certeza: o meu Senhor vive, o meu Senhor reina, o meu Senhor é comigo. Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida? Emaús não é vida. Emaús, o plano B não é vida. O Senhor tem um plano perfeito, um plano original para a sua vida. Por isso permaneça onde Ele mandou você permanecer, até que você seja revestido de poder, até que Ele te dê o direcionamento. Não fuja, não pegue outros caminhos que não sejam os caminhos que Deus trilhou para a sua vida. Se por acaso você se encontrar em caminhos que não são os caminhos que o Senhor planejou para a sua vida, Ele vai continuar falando: ó nécio, ó tolo, ó tardio de coração para crer. Não é por aí não, vem para cá, aqui eu tenho o que é perfeito para você. Eu estou falando aqui de um direcionamento de Deus para a sua vida. Então não queira de forma nenhuma tomar da mão do Senhor o leme da sua vida, o leme do seu futuro. Quem sabe do seu futuro é o Senhor, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Os discípulos que permaneceram em Jerusalém, eles abandonaram tudo, como eu havia dito. Eles tinham certeza que Jesus ressuscitaria e viria cumprir a sua promessa. O que deixo para vocês hoje, meus irmãos, é o seguinte: você tem certeza que Ele tem o controle de tudo? Você realmente crê que Deus se fez homem, realizou milagres, foi condenado, crucificado, morto, sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia? Então permaneça nas promessas. Permaneça na palavra que Deus te deu. Como lemos, Jesus foi ao encontro daqueles dois discípulos, e eles ainda não o reconheciam como Jesus ressuscitado, mas Ele chamou a atenção mesmo assim. Não seja incrédulo, nem muito menos desobediente à palavra de Deus. Fala a palavra que esses dois, depois que tiveram seus olhos abertos, depois que Deus compartilhou o pão com eles, eles na mesma hora que abriram os olhos, reconheceram Jesus, Jesus não estava mais com eles. Mas eles na mesma hora se levantou e foram de volta para Jerusalém. E lá encontraram reunidos os 11 e os outros que estavam com eles. Eu oro, meus irmãos, para que você entenda que essa palavra é uma palavra de direcionamento de Deus para a sua vida. Que você lembre das promessas de Deus para a sua vida. Que você possa agora, como aqueles homens, à noite, eles não pensavam mais: à noite, eu posso ir amanhã. Não, agora. Darei passos em direção aos planos de Deus para a minha vida. Agora eu decidirei fazer o que o Senhor me mandou fazer. Eu me levanto para dizer: eu permanecerei, Senhor. Permanecerei aqui no meu lugar, Senhor, até que o Senhor me direcione para onde eu devo ir. Eu oro para que você tenha o seu entendimento transformado, os seus olhos abertos para compreender, para reconhecê-lo e conhecer o seu chamado, para reconhecê-lo e conhecer o seu chamado. Aquilo que o Senhor projetou para a sua vida, aquilo que o Senhor planejou para a sua vida, aquilo que o Senhor planejou para o seu ministério, aquilo que o Senhor tem de melhor e perfeito para você. Baixem suas cabeças. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que Tu és o Filho de Deus. Nós cremos que o Senhor é a raiz de Davi,
o Messias predito, o nosso Redentor, que repartiu o seu corpo naquela cruz para nos libertar e abrir os nossos olhos. O Senhor é aquele que irá voltar para nos buscar, para vivermos no teu reino. Nós cantamos aqui nesta noite porque o Senhor vive, nós cremos no amanhã, cremos nas tuas promessas. O Senhor fala que Ele voltará e nos buscará para vivermos no teu reino. Aleluias. Também Ele fala em Apocalipse 3:20, que o Senhor está à porta e bate. Ele nesse momento está batendo em nossos corações, em nossas casas, em nossas vidas, para poder entrar e ceiar comigo e contigo. Senhor, entra agora na minha casa, na minha vida, e faz com que eu tenha parte contigo no teu plano. Faz tudo novo em mim, Senhor. Acaba com o luto de ver a morte de um ente querido, o luto de ver mortos nossos planos, nossos sonhos, e traz novas vestes, vestes de alegria. Toma o seu lugar em nós, Senhor. Pode entrar e fazer morada em mim, pode entrar e fazer morada em meu lar, Senhor. Vem ceiar comigo, Pai. Partilha das suas promessas, dos teus planos ao meu respeito. Nós aqui, Senhor, rasgamos os nossos planos e voltamos, Senhor, nesta noite para o plano original, o plano de vida. Eu estou contigo, Senhor. Eu creio nas tuas promessas, nos teus planos. Não andarei em outros caminhos, senão os seus caminhos. Eu ficarei na tua presença e ficarei aqui até que o Senhor venha e me revista de autoridade e de poder, para vencer todas as minhas limitações, para vencer os mares revoltos, para vencer no deserto, para glorificar o teu santo nome e me alegrar contigo, porque crendo estou que o Senhor estará comigo em todos os dias da minha vida, que o Senhor me cercará por trás e por diante, e me conduzirá por caminhos de paz, por pastos verdejantes. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Por isso pedimos ao Senhor, Pai. Vem, Senhor. Já preparamos a nossa casa, Senhor. Já arrumamos o nosso entendimento, Senhor. Vem, Senhor, cear conosco, Pai. Vem partilhar, Senhor, dos teus planos e abrir os nossos olhos, o nosso entendimento para o que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. As glórias a Deus. Aninha tem avisos, né? Acho que teve alguém que pediu oração. Nós já estamos encerrando. Um pouco mais da sua paciência para a oração final. Oração por Ruth Santos Pereira, que está com água no pulmão. Oração para os pais de Edivaldo Santos, que estão com Covid-19. O pai está com o pulmão comprometido. Misericórdia, Senhor. Senhor, nós queremos apresentar, Senhor, cada vida, Senhor. Ruth, os pais de Edivaldo, que estão com Covid. Pai, neste momento, Senhor, assim como em concordância, Senhor, com o meu irmão Isaías orou no início deste culto, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o bálsamo de cura do Senhor seja derramado agora na vida dessas pessoas que pediram oração, daquelas também que não se manifestaram, mas creem no poder do Senhor. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida delas agora, Senhor. E que a cura do Senhor seja, Senhor, realizada na vida dos teus filhos. Que eles possam crer, somente crer. E o Senhor fará o milagre acontecer. Senhor, também queremos, Senhor, colocar, Senhor, as vidas que por acaso decidiram nesta noite abrir a porta do seu coração e convidar o Senhor para cear contigo.
Eu peço que essas vidas enviem aí no chat, confirmando o seu nome. Nós iremos orar por você, nós iremos direcionar uma pessoa para te aconselhar, para dar os primeiros passos no Evangelho, no discipulado. Nós iremos direcionar você, se você não for daqui, para uma igreja próxima, para que possa te acompanhar. Nós queremos glorificar o Senhor por essa noite, dizer que só Ele reina em nossas vidas, só Ele é soberano em nossas vidas. Deus, nós queremos te agradecer, render-lhe toda a honra, toda a glória e todo o poder, Senhor, ao Senhor, Pai. Só o Senhor é merecedor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também oro, Pai, ao Senhor, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, para que o Senhor nos conceda uma semana, um resto de semana abençoada na Tua presença, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa alinhar os nossos planos aos Teus planos, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cumprir o Teu querer em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, não há uma outra oração que eu possa fazer de maior valor a não ser essa, Senhor. Que o Senhor cumpra o Teu querer em nós, Pai. Que nós possamos viver os Seus planos e os Seus sonhos para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Domingo, nós estaremos novamente aqui. Teremos o culto às 9 horas da manhã. Tem mais uma oração também, né? Por Bárbara, em relação ao seu casamento. Mas deixa eu terminar o aviso. Domingo estaremos aqui às 9 horas da manhã e depois às 17 horas da tarde. Estaremos não só online, né, mas estaremos presencial também. Temos uma quantidade de pessoas. Tem um link que você vai poder ver aí na tela, onde você pode se inscrever, colocar seu nome para poder estar participando do culto presencial. Meus irmãos, é diferente. O ambiente, não que sua casa não tenha um ambiente de glória, mas um ambiente do nosso templo, um ambiente onde estamos a congregação dos santos, um ambiente onde estamos reunidos como brasas vivas, é diferente, é mais quente. A presença do Senhor é mais sensível à nossa percepção. Que você possa aproveitar essa oportunidade. São poucos lugares, mas para estar junto conosco, ardendo em amor pelo nosso Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, rendendo a Ele adoração, porque para isso que viemos ao templo, para adorar o nosso Senhor, a dar a Ele o lugar de honra, o lugar, a nossa mesa. Ele tem um banquete para nós, mas o lugar de honra é dEle, e esse lugar aqui é o lugar de honra a nosso Deus. Nós viemos aqui nos prostrar em honra a Deus. Nós viemos aqui compartilhar do pão, da palavra de vida eterna para nossas vidas. Que você possa estar junto conosco. Estamos todos bem aparelhados, distanciamento entre as cadeiras de 1,5 m. Temos os irmãos que estão aqui servindo na tua casa, com máscaras, com face shield, com álcool, como é que chama isso aqui? É o totem de álcool na porta, nas entradas e nas saídas do nosso templo. Temos o tapete sanitizante. Então há uma segurança maior aqui também. Então não tenha medo. É melhor vir à casa do Senhor, onde estamos mais seguros, obedientes, né? Do que irmos para shoppings, do que irmos para ruas no comércio, praias. Aqui nós sabemos que estamos seguros pelo Senhor e também pela nossa organização. Então que você se sinta à vontade, sem temor de vir. Mas também, se você for idoso ou criança, ou pessoa que tem algum problema de saúde que pode ser comprometedor, de maior risco, a gente pede para que você continue em sua casa. E nós estaremos continuamente orando por vocês. Nós movemos essa estrutura da nossa igreja para poder comunicar com vocês, estar mais próximo de vocês, e que vocês possam adorar ao nosso Deus e compartilhar desse Deus através das nossas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém. Tem que orar pela Bárbara, né? Vamos orar. Estenda suas mãos das suas casas. Senhor Deus e Pai, nós oramos, Senhor, pela Bárbara.
pelo seu casamento. Nós não sabemos o que está acontecendo, Senhor. Mas o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas, Senhor. O que há a sentença do homem de morte, o Senhor tem uma sentença de vida. O Senhor pertence à última palavra, porque o seu nome está acima de qualquer coisa. No seu nome há poder para restaurar casamentos, para curar enfermos, para levantar, Senhor, enfermos dos leitos. E por isso oramos, ó Pai, no poder do teu nome, que o Senhor vá ao encontro a essa casa, a esse lar, e que o Senhor os envolva em amor. Abra os olhos, abra o entendimento, fale ao coração, Senhor. Faz arder no coração desse marido, dessa esposa, Senhor, uma palavra de vida eterna, uma palavra de paz, uma palavra, Senhor, que faz, Senhor, libertar os cativos, ó Pai. Oh Deus, dá nova vida a este lar, traz esperança a este lar, Senhor. Nós cremos, Senhor, porque nós cremos no Senhor que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te... Amém. Tchau, tchau.